Olá, pessoal do terceiro ano, aqui é a professora Rose e nós vamos corrigir as atividades da 20ª semana, que engloba as disciplinas de artes, ciências, geografia, história, língua portuguesa, matemática, educação física e inglês. E nessas atividades da 20ª semana, nós trabalhamos um pouquinho sobre coatina, mais um pouco sobre coatina. E a gente começou lá em língua portuguesa, vendo sobre algumas personalidades, algumas pessoas que tiveram destaque, com seus trabalhos, na cidade de Coatina, mesmo alguns nem tendo nascido na cidade, mas fizeram do seu trabalho uma forma de se destacar. E aí, a gente trabalhou a autobiografia da autora Patrícia Ferreira, que escreveu o livro Um Lugar Fantástico, um livro muito bacana sobre Coatina. E aí a primeira atividade de língua portuguesa era para procurar no dicionário ou pesquisar na internet o significado da palavra autobiografia. Aí nós temos aí, a resposta. Claro que pode aparecer com outras palavras em outros locais, mas é um substantivo feminino e autobiografia significa a vida de uma pessoa escrita por ela mesma, ok? Depois, a segunda atividade tinha umas perguntinhas sobre a autobiografia da autora Patrícia Ferreira. Onde nasceu a autora? Nasceu em Coatina. A autora possui filhas? A autora possui filhas. Quais os nomes delas? Ana Carolina e Ana Clara. A autora estudou em escolas públicas ou particulares? Públicas. Para concluir, a autora diz: sou professora da rede municipal de ensino. Isso significa que ela trabalha em escolas públicas ou escola particular? Ela trabalha em escola pública. Rede municipal quer dizer que é do município, é pública. Ok. E aí, por último, tem uma produção de texto, porque a gente viu um pouquinho lá como que é a autobiografia, o autor fala sobre a sua própria vida, conta sobre a sua família, um pouco sobre a sua formação, sobre o seu trabalho. E aí, então, a proposta de atividade é uma produção de texto, observando a natividade e a autobiografia do autor, usando parágrafo, pontuação, vocês vão falar um pouquinho sobre a vida de vocês. Você vai escrever sobre a sua vida, meu nome, tem que colocar o nome, de preferência completo, nome de pessoas da sua família, meu pai, minha mãe, tem irmãos, não tem irmãos, onde nasceu, e alguns fatos importantes da sua vida, da sua infância, que você viveu até hoje, ok? Escrever essa autobiografia no caderno de língua portuguesa, tá bom? É um textinho contando sobre a sua vida, molezinha. Lá em História, a gente vê um pouquinho sobre os prefeitos, sobre as contribuições, quem foram os prefeitos ao longo da história da cidade, do município de Coatina. E aí pediu para pesquisar sobre um desses ex-prefeitos e escrever o que ele fez na cidade. Ficou um exemplo aqui do prefeito de Ubinda, nós deixamos um exemplo, que ele construiu a Santa Casa de Misericórdia, mas procurando lá sobre outros prefeitos também é possível achar algumas contribuições deles. Depois, a gente tem aqui uma imagem que infelizmente, é uma imagem muito comum, tem uns lixos espalhados e tal, que é uma imagem, infelizmente, muito comum na cidade, que às vezes as pessoas não descartam no lugar correto, observam que tem lixo espalhado aqui, ou colocam lixo que não é nesse lugar que deveria descartar, enfim, para poder estudar a cena. O que representa essa imagem ao lado? Representa muito lixo, não só ali no cesto de coleta, mas olha bem, em volta também muito lixo. É possível saber a época que foi retratada? A gente não sabe pela sua foto, porque ela não tem uma legenda ou uma placa mostrando alguma coisa assim. Não é possível. Qual a responsabilidade da prefeitura em relação a essa situação? A prefeitura é que faz a coleta e o recolhimento do lixo. Então, esse texto aqui representa o local de descarte do lixo, que é feito para que o serviço de coleta de lixo recolha. Qual é a sua responsabilidade em relação à situação? Então, a nossa responsabilidade é reembalar o lixo dentro de sacos e só colocar no local de horário de recolhimento, que provavelmente não deve ter acontecido porque tem lixo espalhado. Agora, nós tínhamos também a opção, a gente viu as funções do prefeito, como que ele é eleito. Uma brincadeirinha aqui, Agora vamos brincar de ser prefeito por um dia. Vocês vão escolher um problema do seu bairro e representar com desenhos ou fotos.
Pode ser praças, ruas, posto de saúde, etc. São espaços públicos, ou seja, são aqueles de uso comum e que pertencem à população. Então, vocês vão pensar no bairro de vocês, um problema que existe lá no bairro. E aí, um problema que seja um problema de todos, um problema comum, não um problema só da sua família, né? Mas um problema que envolva mais pessoas. Depois, vocês vão desenhar ou fazer colagem mostrando esse problema, vão propor soluções, vão dizer o que seria necessário fazer para resolver essa situação nesse local.